Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje na inauguração do nosso canal Melhor Idade News. Nada melhor para esse vídeo inicial do que ter aqui o nosso idealizador desse canal, que é o seu Valdemar Alves Martins. Inclusive é meu pai, né? Então é uma honra muito grande a gente estar aqui tendo essa experiência, trocando ideia. Se apresente aí, seu Valdemar, pra gente. Eu sou o Valdemar, como o meu filho Edson falou, né? E eu sempre tive aquela experiência de aprender, de interagir através da comunicação, né? E essa comunicação foi sempre voltada para o social. Trabalhei em muitas coisas ligado nesse âmbito social, né? E é esse que é a minha vontade de continuar nessa linha de pensamento. Já que a gente está falando desse negócio de melhor idade, qual que é a idade do senhor? Hoje, com quantos anos o senhor está? Como é que o senhor vê essa classificação dessa melhor idade? Eu gosto até de falar do tempo que eu nasci, né? Eu nasci nos anos 50, né? Lá pelos anos 50, então hoje eu tenho 68, né? 68 anos, né? 68 aninhos. Como é que o senhor vê essa classificação assim, de idade? O pessoal tem aquele negócio de classificar, né? Quem é jovem, quem é idoso, quem é adulto. Como é que o senhor vê essa limitação de idade, assim, esses marcos? Até 50 anos é idoso, não é? Até 70 que é idoso é depois de 80. Como é que o senhor entende essa classificação de idades aí? Eu, como sou um pouco historiador, né? E escritor já também, né? Eu gosto muito de voltar um pouco no tempo para poder falar no presente. Em outros anos passados aí, as pessoas duravam até 35 anos, depois mais de 30 e poucos anos, e nos últimos tempos as pessoas passaram a viver um pouco mais, né? Isso por causa de muitos avanços tecnológicos e científicos e tal, e passaram a viver essa média de 60 anos. Interessante, as pessoas falavam que a vida começava aos 40. E é até interessante isso, curioso, né? Por que a vida começava ou começa aos 40 e tal? Mas eu acho que essa questão de faixa etária, isso depende muito de cada pessoa, né? Da saúde das pessoas, na maneira de entender a vida das pessoas, essa questão de faixa etária. Então, se fala hoje em todo o mundo que é a terceira idade, que isso começou lá fora, em outros países, né? Essa ideia da terceira idade, essa determinação aí na sociedade, e hoje a gente passa a ter uma outra discussão, que é a melhor idade da terceira idade. É interessante isso aí, né? A melhor idade da terceira idade. E por que isso? É porque nos últimos tempos as pessoas passaram a se valorizar, né? E também contar com o avanço tecnológico e o avanço, é claro, da medicina, né? A tecnologia na medicina e a ciência por detrás de tudo isso. E hoje vem a vacinação, hoje nós estamos sendo vacinados e isso tem evitado muitos problemas de doenças nas pessoas, fazendo com que as pessoas pudessem seguir mais em frente, né? E vem também os conhecimentos, eu acho, que as pessoas têm hoje em dia, né, de alimentação melhor. Hoje a gente fala muito da qualidade de vida a partir das atividades físicas, né? O entretenimento, tudo isso faz parte hoje da gente pensar agora de seguir em frente, quer dizer, viver a longevidade. É isso que eu penso muito, né? Eu queria perguntar para o senhor assim, porque o senhor está muito bem, está com 68 anos, né? Está bem ativo ainda, pratica exercício ainda, consegue ter uma boa mobilidade. E a gente vê que, infelizmente, não é o caso da maioria, né? Muitas pessoas chegam aos 68 anos com uma série de problemas, né? Doenças crônicas como diabetes, hipertensão, tomando uma série de medicações. Junto vem a obesidade, limitação para fazer exercício físico. A que o senhor atribui o senhor chegar nessa idade tão bem assim como o senhor está? Eu atribuo isso que você me perguntou, a minha família, né? A história da minha família,
porque a minha família foi uma família longeva, né? Pessoas que viveram 90, viveram 100 anos, outras viveram mais de 100 anos. Me disseram, né, isso é a minha mãe, meus familiares, que a avó da minha mãe, né, ela viveu 120 anos, né? É uma coisa assim para mim surpreendente saber disso na minha família, né? E aí vem aquela história de uma cultura diferenciada, dizendo assim, né? Porque a partir dos anos 50, as pessoas tinham outra maneira de viver, né? De se cuidar, né? Na alimentação, que era uma alimentação diferenciada, quer dizer, que a gente não usava muito isso que a gente usa hoje, é obrigado a usar hoje os produtos químicos, né? Os produtos industrializados, que certamente causam muitos problemas da gente, e às vezes a gente não dá nem conta disso, mas a gente sabe que é assim, né? E houve muitas outras maneiras que as pessoas usavam, conviviam com aquilo, que ajudou sempre as pessoas viver mais, viver melhor, e eu acho que eu conto com isso, né? Certo, eu também percebo assim, né, desde criança, que eu me lembro lá em casa, uma preocupação que o senhor sempre teve com relação à questão de alimentação, né? Eu lembro que o senhor sempre tinha um cuidado assim, de não querer que a comida fosse muito gordurosa, não gostar de coisa muito frita, coisa muito salgada, né? Quando tinha muito sal na comida ali, não achava interessante. Então, de repente, também, esses cuidados de alimentação que a gente tem com relação a fugir, né, desses produtos embalados aí, desses produtos cheios de conservante, de optar por uma alimentação mais natural, mais livre de frituras, né? Optar por alimentos mais condimentados, né, cozidos ali pelo modo de preparo dele, ou assado, também provavelmente deve ter influenciado muito, né? E outra coisa que eu percebi também na vida do senhor, essa questão de estar longe de álcool, drogas, cigarro, né, não perder noite de sono. Também eu só acredito que isso deve ter contribuído para o senhor estar chegando nessa idade aí, com essa longevidade aí, que a gente espera que chegue lá para bater esse recorde aí, né, dos 120 anos lá da tua avó. Deixa eu fazer lembrar aqui de uma referência, né? Lembrar dessa referência aqui. Já se dizia, o pai da medicina, que era o Hipócrates, né? Que ele dizia assim: faça do seu alimento o seu remédio e do seu remédio o seu alimento. Isso aí é muito importante para a gente entender o que já se dizia o pai da medicina, né? Quer dizer, que a gente passar aí agora a entender como é o corpo da gente, né? Deus fez a gente tão bem feito, né? A gente é uma obra, podemos dizer, uma obra divina importantíssima, né? Porque a gente já tem uma condição de superar tudo no nosso corpo. Nosso corpo já é uma medicina até complexa, né? Porque quando nós hoje falamos com base científica do que é a imunidade, né? O nosso sistema imunológico, significa que a gente já está perfeitamente preparado para enfrentar qualquer tipo de adversidade que venha de fora para dentro do nosso corpo. O próprio corpo reage. Agora, se infelizmente a gente é até obrigado, como se fosse obrigado a usar tanta coisa, é o que a gente falou antes, os produtos industrializados, e aí como você falou antes aí na questão de quem vive usando cigarros, que é o uso do fumo, né? Quem usa muitas bebidas alcoólicas, e isso eu não usei, né? Eu posso dizer que para mim é um privilégio isso, né? Eu me lembro, até para mim poder fazer uma referência também aqui, é uma coisa histórica, assim, eu desde criança que eu fui músico, né? Quer dizer que eu fui um músico mirim, era sanfoneiro, e eu fui crescendo aí por volta dos meus 10, 12 anos, eu já tocava em muitos eventos, em muitas festas, e não bebia.
E aí todo mundo me vendo, eu, aquela pessoa que tocava, animava, né? Dava conta de uma noitada de forró ali, de um evento, sozinho, tocando sozinho. Mas não era possível. Se todo mundo daquela época que era músico e tocava, sabia beber, e como bebia, não tinha ninguém que não bebia, todo mundo bebia, só eu que não bebia. E aconteceu que eu fui tocar uma época, eu me lembro disso, né? Mas não foi só uma vez, não. Aconteceu outras vezes, mas uma que eu lembro, na casa, numa fazenda, né? Numa casa de parentes meus, e tinha uma festa grande lá, e eu fui tocar, e só tinha eu que tocava ali. E eles achavam que me desse uma bebida, misturasse ali umas bebidas, assim, um pouco de bebida de vinho, com uma bebida mais forte, alcoólica, e era bom que eu tomasse, e eu deveria ter tomado mais algumas doses para me aguentar sair fora. Só que eles me deram aquela bebida e eu resolvi beber aquela bebida e chumbei. Aí acabou com a festa. Em vez de resolver o problema da festa, acabou com a festa, que não tinha quem tocava mais, né? Essas coisas assim para me lembrar, né? Interessante, assim, esses relatos, porque o senhor sabe, acho que o pessoal que está nos assistindo sabe, mas eu sou enfermeiro hoje do SAMU, né? Eu trabalho aqui em Fortaleza, e a gente atende muito, o pessoal associa muito a questão do SAMU a trauma, né? Acidente de trânsito, mas a maioria das ocorrências que a gente atende aqui, em Fortaleza, está relacionada à emergência clínica. São pessoas que estão infartando, tendo AVC. E isso, pessoas jovens, adultos jovens, 40 anos, 50 anos. Então, a maioria das nossas ocorrências hoje são dessas pessoas que estão tendo esses problemas clínicos que são em decorrência dos hábitos de vida. São pessoas diabéticas, hipertensas, que não controlam essa diabetes, não controlam essa hipertensão, estão acima do peso. E acaba evoluindo aí para um AVC, né, que é o derrame que o pessoal conhece, um infarto, né, que é o problema cardíaco e que mais mata hoje. Então, hoje no Brasil e no mundo, o que mais mata são essas doenças cerebrovasculares, né, são o infarto e a AM. Provavelmente está muito associado a essa questão do estilo de vida. Né? A gente já tem estudos aí grandes, né, associando a questão de pessoas que aos 50 anos, quando chega tomando alguma medicação, seja para diabetes, seja para hipertensão, a chance dela, né, chegar aí aos 60 tendo algum problema de saúde mais sério é muito grande. Então, se a pessoa hoje consegue chegar aos 50 anos sem estar tendo alguma doença crônica como diabetes e hipertensão, ela tem chance, né, de ter essa melhor idade aí com mais qualidade. Então, assim, o senhor poderia trazer para a gente, assim, umas dicas assim de alimentação? Como é que o senhor, né, o pessoal que está nos assistindo aqui, quer saber como é que o senhor se alimenta, como é que é essa alimentação do senhor para chegar nessa idade aí tão bem assim como o senhor está? A minha alimentação, ela é uma alimentação que está dentro de uma tradição, como eu sou uma pessoa que vem do interior, né, lá da fazenda, né, da zona rural, e como eu tinha falado antes, aquela qualidade de vida mais do campo, longe de produtos químicos, né? Com adição de produtos químicos. Então, o que eu aprendi, e é o que eu levo em conta na minha vida, é a chamada comida caseira, né? O que é a comida caseira? É a gente ir mais para os produtos naturais. Por exemplo, você vai pegar e cozinhar diretamente ali, conseguir aqueles produtos, por exemplo, uma abóbora, né? Você vai pegar uma abóbora, que é um vegetal ali, uma coisa importantíssima para a nossa saúde, que tem muita coisa, é rica em muitos nutrientes, e você vai pegar apenas cozinhar para o seu consumo. Eu gostei sempre de usar, foi o que eu aprendi desde criança lá com minha mãe, da gente usar a gordura de porco, né? É o toicinho. É muito interessante essa questão da alimentação, porque a gente percebe que a alimentação está associada. Né? A alimentação pode vir tanto com remédio como veneno. Né? Aí vai depender do que tipo de alimentação, da quantidade dessa alimentação. Infelizmente, a gente que vive na capital hoje, a gente acaba sendo meio que vítima desses alimentos processados, porque é o que a gente tem, né? A gente não tem essa condição de ter esse alimento que vem de lá direto da terra, né? Que vem de lá dos pequenos sítios, que vem da zona rural, que tem uma quantidade menor de agrotóxicos, como esses alimentos que a gente vê lá no mercado, todo bonito, né? E só que é um alimento que está cheio de agrotóxicos. A gente vê que o pessoal que produz em grande quantidade, eles não estão preocupados. Eles não estão preocupados com a qualidade no sentido de saúde das pessoas que consomem.
Eles estão preocupados daquele alimento parecer bonito, de ser grande. A gente chega lá no mercado e vê, né? Tudo organizadinho, tudo bonito ali, aquelas frutas. Mas infelizmente a gente percebe que ali é meio que ilusão. Eles tacam agrotóxico naquilo ali para ficar apetitoso, ficar bonito, né? Como é que o senhor vê essa questão assim da produção em grande escala, né, que é esse rural que o pessoal fala hoje, que é o agro, né, que eles produzem em grande escala para abastecer esses grandes centros, e a questão da relação com a saúde dessa pequena agricultura, né, dessa agricultura familiar? Como é que o senhor vê essa questão aí? Hoje é assim, até que se fala que essa grande produção aí do agronegócio, enfim, e tudo industrializado, que chega até nós, com muita adição de conservantes, né, que são os produtos químicos, que causam muitos problemas para a nossa saúde, mas aí se fala assim, isso será ou seria um bem, um mal necessário. O que é isso, esse mal mais necessário, né? Porque há um século, quem sabe, mais ou menos atrás, as pessoas estavam, em maioria, produzindo no campo e viviam no campo. Depois, com o tempo, as pessoas foram mudando para a cidade e para as grandes cidades, só crescendo, e sem busca de trabalho e de outras coisas até necessárias também, né? Precisavam as pessoas procurar se aproximar do acesso à saúde, da educação, etc. e tal, né? E aí fez com que as pessoas migrassem para as cidades. E aí, essas pessoas não iam produzir mais, cara, né? Essa questão da agricultura saudável, para que ele plantasse ali e colhesse, aí isso não veio acontecendo mais. Então, a maioria das pessoas migraram para a cidade. E aí, imagine se não tivesse também essas grandes produções até, né? E dessa maneira de ser industrializadas para poder manter esse produto chegando lá na ponta para os consumidores por meio dos mercados, e aí, infelizmente, precisaria ter essas adições de conservantes para que tivesse aquele tempo de validade. Esse é o que se fala, né? E então foi obrigado a fazer isso. Mas também, com o tempo, e vem acontecendo no Brasil, né? Muita gente, e já não é pouca gente não, passou a fazer o contrário, né? Voltar para a agricultura, talvez com certa dificuldade de voltar para a agricultura, para poder produzir em escalas pequenas, que é o que nós chamamos hoje da agricultura familiar, né? Aquele tipo de agricultura produzido ali em regime de famílias, né? Aquele trabalho comunitário, através de associações, cooperativas. Não é o agronegócio isso aí, né? Isso aí é a agricultura familiar, que é uma estrutura básica, uma estrutura social, que eu admiro muito isso, inclusive fiz parte disso aí durante muitos anos, né? Coordenando isso aí, sou técnico também, agrícola, tudo aprendido dentro desse movimento, vem aprender a produzir de uma maneira longe dos agrotóxicos, foi o que eu aprendi. Se me perguntar alguma coisa dentro da técnica aí sobre venenos, como é que vai usar produtos químicos, eu não sei muita coisa não. Agora, se falar como é que a gente produz lá, dentro das combinações ali, respeitando ali a agricultura, a terra, como é que ela é, aí eu já sei muito mais e é o que eu fiz e gosto muito disso, né? Eu adoro estar lidando com a terra, né? Isso é coisa maravilhosa. Interessante. Outra coisa, a gente está falando aqui de qualidade de vida, de vida saudável nessa melhor idade aí. A gente percebe que o senhor tem uma parte cognitiva muito boa. Essa questão assim, tem uma memória muito boa ainda, conversa bem, consegue desenvolver um diálogo, né, buscando assuntos lá de trás. A gente vê que é uma dificuldade também da pessoa que vai envelhecendo, perdendo essa capacidade cognitiva de raciocínio, a que o senhor atribui também
tá chegando aí já perto dos 70 e tá com a cognição tão boa, assim? Pois é, isso aí eu acho que tem muito a ver com alguns aspectos, né? Eu penso que isso aí a gente tem que tomar como assim, referência toda essa história que a gente tem de vida, né? Que é da própria alimentação, como a gente vinha falando antes, né? Porque tem a ver com o sistema imunológico da gente, e aí tem a ver com a cognição da gente, sim, mas não é só isso, né? Porque eu acho que até a interação, esse relacionamento social entre as pessoas, para que a gente tenha um convívio de troca de experiências da vida, isso ajuda e muito para a nossa mente, né? E para a nossa cognição. Mas hoje em dia, a gente passou a procurar saber mais, né? A gente passou a ter procurar conhecer um pouco da ciência, a gente passou a estudar mais, né? E ler mais, no caso, e encontrar com pessoas que queiram estar debatendo isso, discutindo isso, e fazendo com que a gente tenha a necessidade de buscar conhecimentos mais aprofundados ali no que diz a ciência. Então, a ciência apenas confirma, porque quando a gente volta lá atrás, já era isso mesmo. Quando a gente vive nos contatos diretos com a natureza, e aí é uma coisa interessante que a gente está debatendo hoje já, né? Isso não em todos os lugares, né? Que quando você tira o pé do sapato e passa a pisar no chão, que é o aterramento, que a ciência chama isso hoje de aterramento, né? Quando você passa a pisar a sola, a gente fala a sola do pé lá no chão, então você passa a ter esse contato, essa interação entre o corpo humano com o solo, já que a gente sabe que nós viemos do solo, é até bíblico isso, né? O homem foi feito do pó da terra, está relacionado com a terra, como a gente estava falando antes ali, já tinha falado antes, né? Na alimentação saudável, que a terra produz os alimentos e quando você usa os próprios alimentos, você vive, é a sua vida. Então, você está relacionado com o solo. Então, hoje, cientificamente falando, e comprovando apenas, como eu falei, as pessoas a partir dos anos 50, foi quando eu nasci, naquela época ninguém não calçava, a gente vivia em contato com a natureza com os pés no chão, e foi assim que aconteceu comigo. Quando eu passei a caminhar, já pisando direto no chão, a gente não usava sapato. E vê a importância que tem tudo isso com a nossa qualidade de vida e com a nossa longevidade, né? A ciência diz o seguinte, que quando a gente passa pisando no chão, que não necessariamente todos os dias pisando no chão, que não é bem isso que a ciência está falando, que nem tem como ser assim, né? Mas se você tirar alguns horários durante a semana, pelo menos, e passar a pisar no chão, aí você vai conseguir obter vários benefícios. Por exemplo, a ciência diz que você pisando no chão, você passa a se livrar de muitas doenças cardiovasculares, né? Imagina isso aí. Muitas doenças cardiovasculares, que não é apenas uma doença, é as doenças cardiovasculares, que são várias, no caso, né, que atingem o coração. Então, você pode estar sendo livre disso. É muito interessante esses relatos do senhor, né? Eu queria saber do senhor como é que foi essa trajetória acadêmica do senhor, né? Eu sei que o senhor conheceu minha mãe dando aula lá como professor. Como é que foi esse início de estudo lá do senhor? O senhor fez esse curso aí de técnico, né, agrícola, terminou o 2º grau agora. Conta aí resumidamente para a gente como é que foi essa trajetória do senhor nesse meio acadêmico aí. Eu vou fazer um resumo, né, de como foi essa trajetória minha. Eu, por ser pessoa lá do campo, né, lá da roça, que a gente fala, né, da fazenda, para mim estudar foi bem difícil, né? Surgiu ali uma primeira escola pública na nossa vizinhança, que não era bem pertinho da minha casa, era um pouco distante, e para mim deslocar da minha casa para ir
para ir para aquela escola foi muito difícil, era quilômetro, talvez uns 6 quilômetros ou 10, mais ou menos isso aí, para mim ir. E às vezes eu conseguia um animal, um cavalo ali, para ir montado, e às vezes não, né? Eu tinha que ir de a pé, a gente falava, né? Se a aula, que às vezes eu estudei pela manhã, às vezes à tarde, então foi aquele sacrifício. Se fosse à tarde, eu tinha que trabalhar ajudando meus pais até meio-dia, e de meio-dia para tarde, para aquela escola, às vezes de a pé. Era muito difícil isso, né? Mas eu enfrentei e consegui concluir a minha 4ª série primário, que naquele tempo, vai para os anos 60 para 70, ali, quando você concluía o primário, já que você era lá da zona rural, era uma formação, né? Ainda tinha um curso que você estava capacitado para trabalhar com qualquer coisa. É como se fosse o ensino médio, uma base para ir para a universidade. Naquela época era a 4ª série primária, né? Eu fiz com muitas dificuldades. Depois, eu tive uma oportunidade aí com o tempo ali, já uns anos depois, né, de ir para a cidade e conseguir terminar o ginasial. Chamava na época o ginasial, seria o quê? O 1º grau, né? Era o ginasial, né? E com esse ginasial, tornei parar no tempo, e foi quando eu fui lecionar. E eu nem consegui o magistério, que na época do meu tempo era magistério, né? Nos anos 80, por aí, nos anos 80, dado o magistério. Mas também você poderia lecionar que você passasse por uma reciclagem ali, né? Você tinha que tomar um curso, né? Dentro da pedagogia, tomava aquele curso e ficava reciclando todos os anos, e eu trabalhei aí mais de 10, 15 anos como professor primário da época, né? E foi aí que começou toda essa minha trajetória, minha segunda trajetória de vida, a busca de conhecimento, essa convivência comunitária, né? Eu era professor e aí tinha esse convívio com as pessoas. E foi por aí que eu desenvolvi os meus conhecimentos, as minhas conquistas. E aí eu participei de muitos movimentos sociais, né? A partir dos anos 80, e foi aonde que eu consegui essa formação de muitos conhecimentos avançados de interação, assim, né? De buscas e de convivência com muitas organizações sindicais, e também tive uma participação bem direta, assim, com o trabalho da Igreja Católica, que foi as SEBs, as comunidades eclesiais de base, que deu esse suporte, deu para a gente essa formação social, comunitária, enfim. E o meu ensino médio eu vim concluir nos últimos anos agora, né? Nos anos agora, porque eu não tive tempo, não tive oportunidade nem de terminar o ensino médio. Mas agora eu tenho o ensino médio, né? E aproveitei até dessa pandemia que estava aí, que eu não tinha como fazer outras coisas, e falei, agora eu vou para a educação, terminar o que eu não terminei antes, né? E foi uma dificuldade muito grande, porque na pandemia o colégio estava funcionando, né? Na pandemia, né? Com todas aquelas restrições, todos aqueles cuidados, mas a gente conseguiu. E essa que foi a minha trajetória que estou seguindo aqui, né? Seu Valdemar, o vídeo já está um pouco longo, a gente vai marcar outros momentos para a gente bater um papo mais, né? E a gente vai voltar também para falar um pouco sobre gerontologia, né? Que é um dos seus projetos aí de estudo agora para a graduação, que a gente vai falar muito no canal aqui com relação a essa questão do cuidado de forma ampla dessas pessoas que estão nessa melhor idade aí. Eu queria agradecer aqui a sua presença, né, essa oportunidade de estar aqui conversando com o senhor, e pedir ao pessoal que está nos assistindo, que se vocês quiserem saber de algum tema específico, né, vocês podem colocar aí nos comentários, que a gente vai estar voltando aqui para bater um papo, e com certeza a gente vai ter a oportunidade de ter outros convidados aqui para estar conversando com a gente, tá? Seu Valdemar, deixe aí suas considerações finais para a gente encerrar aqui esse momento. É um momento muito importante, muito oportuno da gente estar fazendo aqui esse bate-papo, esse papo reto aqui, né? Sobre a vivência da gente, né? Falando de longevidade, de qualidade de vida, e também entrou um pouco aqui de história, de trajetória. Isso é uma mistura, né? Esse papo reto ele sempre é uma mistura aqui, né? Isso é muito bom isso aí, né? Então a gente agradece as pessoas que assistirem
esse vídeo, né? E a gente está dizendo para as pessoas que esse trabalho que a gente quer continuar é uma troca mesmo de experiências, né? E quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando de vivência, a gente está falando de troca de experiência, que todo mundo é uma vida que tem, né? Um conjunto de conhecimentos também, e a gente faz esse bate-bola aí, né? E aí vamos levando em frente isso aí, e isso é o que eu muito quero, né? Desenvolver, crescer esse trabalho para a longevidade, falando da longevidade na melhor idade, já que a gente usou esse termo muito maravilhoso. Aí a gente fala de melhor idade, da terceira idade, né? Porque é um momento que a gente está debatendo essas coisas e quer conhecer cada vez mais e melhorar cada vez mais e seguir essa trajetória agora da longevidade, né? Isso aí, né? Isso aí, pessoal. Até a próxima. Tá? Em breve a gente estará aqui com novos vídeos, novos conteúdos. Valeu, aquele abraço.